eu estou muito feliz, né, para a gente começar agora o conteúdo, né, sobre o conteúdo mais específico, né? Já vamos entrar nessa aula num conteúdo mais profundo, mais detalhado, das bases do conhecimento que você precisa receber para poder acessar ao código secreto para uma vida plena. Então, antes de tudo, eu quero que você reflita um pouquinho sobre qual é, o que você, mesmo que esse momento é um conteúdo teórico, né, é uma parte teórica do conteúdo, mas é importante a gente, lembre-se assim, né, eu sempre faço a metáfora da flecha, né, se eu vou enviar uma flecha, a flecha tem três partes, tem a ponta da flecha, tem o bastão da flecha e tem a parte do motor da flecha, né, a parte que tem aquela aerodinâmica, né. Então, o conteúdo é como se fosse o sal da flecha. O que é o sal da flecha? É o meio, como fosse esse lápis fosse uma flecha e o conteúdo é isso aqui. Só que a gente precisa dar uma direção ao conteúdo, né? Então, se a gente não se faz algumas perguntas importantes, o conteúdo fica sem propósito, né? Então, esse conteúdo que estou te ensinando não é só para saber mais, não é para você ser um sabichão da alquimia, né? Mas é para você poder ter uma vida plena, né? Então, eu quero te fazer uma pergunta que eu quero que você responda no seu caderno de anotações, né? E você pergunta assim: o que nesse momento que eu tô fazendo esse curso, o que seria a vida plena para mim, né? O que está faltando porque assim, dentro desse conteúdo, você vai encontrar várias chaves para resolver problemas também do momento. Esse conteúdo vai servir para a tua vida, mas agora nesse momento você tem algumas demandas. Então, se pergunte um pouco, o que falta para você ter uma vida plena? Lembre-se dessa pergunta enquanto você está escutando o conteúdo, combinado? E tem uma coisa muito importante, que quando a gente aprofunda num conteúdo mais profundo, de um nível, não é 7 prisões. Lembra, 7 prisões é uma coisa para todos, assim, milhares de pessoas ao vivo. Então, eu sempre tenho que falar assim, sabe? Eu tenho que falar de um jeito que eu nem posso falar de coisa muito profunda, porque o público que está ouvindo não está preparado, né? Agora aqui a gente vai estar entregando os segredos da alquimia. E alguns desses segredos podem mexer um pouco com o seu ser, com as suas crenças, né? Então, é muito importante que você use a regra dos 10 segundos. O que é a regra dos 10 segundos? Quando você ouve qualquer coisa que eu vou falar, antes de você... Porque eu já vi em alguma aula no passado, por exemplo, de eu comentar uma coisa bem sagrada, bem especial. E aí eu vi, por exemplo, ao vivo eu vi no comentário, eu discordo, né? Eu discordo, né? Então por quê? Porque a gente está ouvindo e a gente já está assim armado, né? Ah, não quero saber disso aqui, não concordo. De repente eu falo um assunto que para você é difícil, aí você já discorda. Mas exatamente onde você às vezes discorda, às vezes é aquele momento que é onde teria uma transformação, onde teria uma cura interna em você. Mas o seu lado racional, que lembra-se que quando a gente aprende pela razão, a gente aprende pela razão. Então, a tua razão é uma mente concreta. O que é uma mente concreta? É uma mente dura como concreto. Então, é como se tivesse armada, a nossa mente é armada para não aceitar melhorias, mudanças. Então, por isso que a gente logo vai lá e pensa, não concordo com isso. Então, antes de você discordar, respira 10 segundos sobre cada frase, cada sabedoria, deixa isso entrar, senão você não vai aproveitar ao máximo esse momento. E se você não entender, anota para um outro momento, de repente vai fazer sentido, ok? Então, é muito importante isso para aproveitamento ao máximo desse conteúdo mais profundo, ok? Então, a gente vai estar agora aprofundando para a gente saber como prevenir doenças, como saber como os traumas afetam a nossa vida, o mecanismo de funcionamento dos teus chakras e como eles afetam no seu corpo, ok? Então, isso é muito importante, ok? E tem uma outra coisa importante que eu já estou te avisando, que é o seguinte, dentro desse conteúdo que nós vamos trazer agora, eu já tenho experiência assim, com alguns alunos iniciantes, né, na alquimia, e a gente tem uma tendência, até eu era assim, né, tinha uma tendência, nossa mente é linear. Então, a gente gosta que tudo seja
simples. Por exemplo, vou fazer só um exemplo para você entender. Daqui a pouco eu vou falar agora de elementos. Nós vamos entrar no assunto dos 4 elementos, certo? Aí, por exemplo, vou fazer um exemplo. Imaginamos que se eu perguntar para você, você sabe qual é o elemento que mais você tem forte, né? O teu elemento mais forte. Aí, a maioria das pessoas que sabem responder o elemento mais forte, muitas vezes associam a alguma questão astrológica, que fez uma leitura de mapa astrológico. Tem gente que fala assim para mim, né? Porque eu li o meu mapa e o astrólogo falou que no meu mapa tem muito fogo. Ou então, no meu mapa não tem fogo, ou não tem terra, certo? Então, aí as pessoas acham que se no mapa não tem fogo, se no mapa não tem terra, se no mapa tem muito fogo, o que for, isso significa que você não tem fogo. Não. Se o mapa não tem fogo, isso não tem nada a ver com você. Isso é só o mapa. Você não é o mapa, entendeu? Então, só para você ter uma noção como é a alquimia, né? Só para você entender. Existe o elemento dentro do corpo físico. Então, só para você entender a lógica do que eu estou falando. Imaginemos que você nasceu numa família de agricultores. Teu pai e tua mãe eram camponeses, um exemplo, né? Uma pessoa que nasceu no campo. Então o pai e a mãe sempre trabalharam com a terra, são muito terra. Toda a família é assim, gerações e gerações. Então, com certeza, né, sendo que são pessoas que mexem com agropecuária, com agricultura, não tem como esse DNA não ter terra. Eles têm muita terra. Então, você escolher um corpo, que o teu corpo, a tua ancestralidade, ela vai muito no ritmo de terra, certo? Só que depois existe, isso é o elemento, a gente pode dizer, essa pessoa tem muita terra no DNA, ok? No corpo físico. Depois, a gente tem a aura. A aura é um lugar intermediário. Então, você pode ter muita terra no corpo físico e na aura já os elementos já são bem diferentes. Então, você pode ter muita terra no corpo físico, mas no corpo áurico, de repente, você tem outro elemento mais forte. E quando nós vamos olhar o mapa astrológico, a gente vai ver que você tem outro elemento, entendeu? Então, entenda aqui. Existe o elemento físico, existe o elemento áurico e o elemento astrológico. E quase nunca eles correspondem, entende? Ainda bem, né? Então, não faça de uma erva um facho. Perceba, pessoas preconceituosas, tipo, uma mente preconceituosa, ela gosta de simplificar demais, né? Então, o que faz uma mente preconceituosa? Quando uma pessoa é boa, por exemplo, sei lá, você é de uma orientação política X. Todo mundo que vota o que você vota são pessoas boas. E todo mundo que vota o contrário do que você vota são pessoas ruins. Isso é um tipo de pensamento preconceituoso. É como dizer assim, todas as pessoas heterossexuais são pessoas saudáveis e todas as pessoas homossexuais são doentes? Não, né? Eu conheço um monte de pessoas homossexuais que são mais saudáveis do que outros heterossexuais, porque a escolha sexual não tem nada a ver com a saúde ou a doença, entendeu? Só que a nossa mente concreta, preconceituosa às vezes, adora fazer de uma erva um facho. Então não pode fazer isso na alquimia. A alquimia é um não julgamento e você tem que abrir a sua mente agora para entender um mecanismo simples, mas complexo ao mesmo tempo. Então não vamos descomplicar, só que não queira fazer as conexões de maneira assim, entendeu? Linear. As conexões às vezes têm mais de uma conexão, combinado? Então, a partir disso, eu posso começar a te entregar um conteúdo mais profundo, porque você está preparado para isso. Nesse momento agora, eu tenho uma missão muito importante. Por quê? Independentemente que você entrou na minha escola para aprender algo sobre você, essa é uma escola de alquimia. Nossa escola é chamada Escola Alquimistas do Propósito, porque eu quero ensinar alquimia para ajudar as pessoas a encontrar o propósito. E existe, em alguma aula dos 7 prisões, às vezes eu comento que existe uma teia sagrada do conhecimento alquímico. E aí o que eu falo dessa teia, né? Eu falo sobre isso, às vezes eu comento isso
naquele dia da prisão de Marte, do quinto chakra, porque eu falo sobre isso, que o conhecimento antigamente era tudo alquímico. Por isso que um alquimista, ele era médico, ele era astrólogo, ele era contador. Existem contadores que eram astrólogos, entendeu? O cara que criou a contabilidade era um alquimista, né? Por quanto que a contabilidade parece uma coisa meio chata para alguns de nós e para outros não, a contabilidade é alquímica também, né? Por isso que se você vai na universidade, você encontra muito em vários símbolos dos cursos de contabilidade. Já vi, tipo, aqui no Brasil, se você vai no curso de psicologia, no curso de medicina, no curso de contabilidade, vários cursos, você tem, usa um símbolo que é uma espécie de serpente com um cadúcio em cima. Às vezes tem duas serpentes. Esse símbolo é o símbolo da alquimia. Entendeu? E por que na universidade tem muito desse símbolo? Porque a alquimia é a base do conhecimento de toda a ciência. Ela é a mãe de toda a ciência. E aí existe um segredo que quando você aprende um conhecimento que fica aqui no âmago da teia, a partir desse conhecimento, se você for expandindo, você pode entender várias coisas. Então, tipo assim, por exemplo, uma vez que você começa a estudar alquimia, e você for querer aprofundar, entender mais sobre física, sobre química, sobre engenharia, qualquer coisa que você queira estudar na vida, esse conhecimento que eu vou te passar agora, ele é útil como base para explicar qualquer coisa, ok? Então, por um momento, esse conhecimento vai parecer um pouco teórico, abstrato, mas na verdade é muito importante você prestar atenção, porque essa é a base de tudo. Então, uma vez que você internalizar o que eu vou falar, agora, você não é mais uma pessoa ignorante de alquimia. Você agora começa a ser um iniciante. Só você pode ser um iniciante na alquimia se você possui essa sabedoria. Mas você tem que possuí-la, compreendê-la e começar a refletir sobre isso, ok? Porque isso aqui é como se fosse o miolo central, a base é como se fosse assim, sabe, tipo, o beabá da alquimia. É o beabá da alquimia, né? Ok? E você vai encontrar esse beabá em muitos livros de alquimia, você encontra, só que eles não sabem explicar o beabá. Eles explicam, mas não explica mais ou menos, né? Então, segundo a alquimia, né, esse conhecimento é o mais profundo, né? Segundo a alquimia, tudo é composto de 3 substâncias. Essa é uma frase da alquimia. Tudo é feito de 3 substâncias, ok? Alguns alquimistas, em vez de falar de 3 substâncias, falam de 2 substâncias. Eu vou te explicar o porquê, né? Então, vamos lá. Vou pegar aqui essa parte aqui, né? Então, é como se fosse assim. Tudo, ele é feito de 3 substâncias. E alguns falam que só 2. Por que só 2? Porque a terceira substância é a união das duas. Fica no meio, ok? Então, por exemplo, tem um exemplo, né? Quando eu vou fazer, né? Quando você pensa assim, por exemplo, a respiração, né? Por exemplo, para respirar, você tem que inspirar. Inspira comigo. E expirar. Inspira comigo. Essa regra vale para a respiração, vale com o coração, que ele contrai e expande. Então perceba que a vida acontece através de um movimento de pulsação. Então é uma respiração, né? E aí a gente fala, o termo alquímico, pode parecer estranho o termo alquímico, mas é bom, né? Tipo, a gente tem que ter uns termos diferenciados, né? Então no começo você vai assustar um pouco, depois normaliza, né? Então a gente fala que a substância inferior é chamada de sulfuro. Alguns chamam de enxofre, mas eu prefiro chamar de sulfuro. Mas alguns chamam de enxofre também, tá? É o conceito do enxofre, né? Do sulfuro, ok? O sulfuro representa a substância inferior e representa
a contração. Movimento de contração. Então, por exemplo, observa isso, né? Quando eu preciso ser mais didático, você percebe que eu estou indo para a lousa? E eu vou para a lousa para escrever. Nesse momento que eu vou escrever na lousa, não fica uma coisa mais contraída? Porque se eu fico aqui falando sem ter uma lousa, às vezes não fica, né? Por isso que uma boa aula, você vai sempre perceber que quando eu vou para a lousa muito, o conteúdo fica mais contraído. Você percebe? Por isso que você também gosta de anotar. Porque você quer trazer o conhecimento para, né, para a contração, né? Ok? Então, esse aqui é o momento sulfúrico. Sulfur representa a contração, quando você tira o ar do pulmão, você contrai, né? Se você contrai o músculo depois, né? Então você tem esse processo. Aí depois, qual é a substância contrária ao sulfuro? Sempre foi chamada da palavra mercúrios. Mercúrios representa, a melhor definição disso é o quê? Expansão, contração. Expansão e contração. Ok? A vida é assim. Sempre que você expande, você contrai. Sempre que você estuda, tem que praticar. Vamos fazer um exercício agora. Entre estudar e praticar, qual é a parte que é mais expansiva e qual é a parte mais contraída? Pensa a respeito disso. Quando você estuda, você está... Eu não vou dar resposta rápido, mas quando você estuda, você está expandindo ou você está contraindo? Quando você estuda, você está expandindo. Por quê? Porque ao estudar, ao você receber, quando eu te passo um conhecimento novo, você abre a sua cabeça. Você expande a cabeça, expande o conhecimento. Você está buscando por um conhecimento novo. Você não estuda uma coisa que você já conhece, você estuda para você poder expandir o conhecimento, entende? Não é o objetivo, estudar é para você receber, entendeu? Quando você estuda, você quer receber mais, né? Então você quer expandir. Agora, depois que você estudou muito, você vai colocar em prática de alguma forma, então você vai pegar o conhecimento que você aprendeu aqui na aula e você vai botar em prática. Aí você vai contrair, entendeu? Então é por isso que a gente tem que inspirar a teoria e expirar a prática. Inspirar a teoria, expirar a prática, né? Anota aí. Inspira teoria, expira a prática. Inspira a teoria, expira a prática, ok? Muito bem. Só para você ter uma noção, por que eu falo que isso acontece em tudo na matéria? Porque dentro da nossa... Por exemplo, se você pega um copo, se você pega um giz, se você pega a minha pele, a célula, um cabelo, qualquer coisa que tem, tudo é composto de átomos, concorda? E o átomo, se você for olhar o modelo do átomo, existem modelos, o átomo já foi descoberto que dá para olhar dentro do átomo mais profundamente. E você vai ver a mesma coisa. Mas dentro do átomo você aprendeu na escola, né, que você tem o próton, o elétron e o nêutron, né? O próton, ele tem uma carga positiva, ok? O próton, ele tem uma carga positiva. O que é o próton? O próton é o sulfuro. Então, se eu fosse, imaginamos assim, imagina que você está no meio só para você entender como é que é o próton. Se você fosse o meio do átomo e eu sou o próton, é como se eu vou me aproximando do núcleo, me contraindo, e eu vou chegando aqui, ó, e eu vou até tampar a câmera, porque eu estou me contraindo demais. E aí o núcleo tem uma sabedoria, fala assim, calma, calma, próton, você está se contraindo demais. É mais ou menos como uma energia quando uma pessoa quer agir demais, ela tem que relaxar um pouco, senão ela não consegue compreender. Quando você ativa demais a energia protônica, a energia sulfúrica,
você começa a se contrair demais. E aí você começa a fazer coisas sem sentido, porque você age pela contração, ok? Por isso que, tipo assim, por que você está buscando um conhecimento nesse momento? Porque você estava tentando colocar em prática na tua vida tudo que você aprendeu, mas você sentia falta, você, tipo assim, a tua sabedoria falou assim, você precisa estudar alquimia, porque tem alguma coisa que você não captou ainda do conhecimento, e aí você está vivendo a sua vida, agindo, trabalhando, mas é como a pessoa que trabalha só para ganhar dinheiro. Ela está agindo, ela está ativando o sulfuro. Trabalhar é sulfuro, trabalhar é prática. Só que se você trabalha com a coisa errada, do que adianta? Entendeu? Então a gente tem que expandir um pouco, Mercúrios, estudar, compreender o processo, para depois voltar a fazer um trabalho melhor, fazer um trabalho mais inteligente. Entende? Porque a gente daí expandiu e voltou para a prática, entende? Então, no núcleo, o que é a carga negativa? É o elétron. O elétron é o contrário do sulfuro. Então, o elétron é assim, né? Se deixar, o elétron... Imagina que eu sou um professor. Se eu sou um professor sulfuro, eu vou querer meio que ficar aqui na lousa toda hora e eu vou dar as costas para você. Se a lousa fosse o átomo, é como se eu tivesse ficado sempre aqui, ó. Não desgrudo da lousa, né? Ou se fosse você, eu estaria sempre ali, entendeu? Eu estou me contraindo numa direção, entende? Já o elétron é o contrário. O elétron ele fica assim. Ai, não sei o quê, estou meditando, que legal. E daqui a pouco ele some da cena. Vai, cadê você, elétron? Nem estou te ouvindo mais, está longe. Entendeu? E aí, o que você... Se eu fico muito longe, o que você pensa? Qual é o teu sentimento? Se eu falo cada vez mais assim, fora da aula, o que você pensa? O que você está pensando? Volta, né? Volta aqui. Volta, eu quero que a matéria não se decomp... senão, se o elétron vai se embora, o átomo desintegra. Então, o átomo desintegraria ou porque o elétron vai se embora, ou porque o próton contrai demais. Entende? Faz sentido? Então, quem é que regula isso? É o nêutron. O nêutron ele contém os dois movimentos, porque quando o próton ele exagera, ele acalma o próton. Quando o elétron vai se embora, ele puxa o próton de volta. Deu para entender? Então, quando a gente fez uma aula de átomo, eles não mostraram, pelo menos a minha professora de física na Itália, quando eu aprendi essa teoria, ela não me explicou isso, só me falou assim, o próton é carga positiva, o nêutron é carga neutra e o elétron é negativo. Pronto, não falou mais nada. Agora, nessa teoria tem a base da alquimia. Por quê? Porque a gente chama isso aqui de sal, isso é o sal. Por isso que na Bíblia fala o sal da terra, né? Ele fala muito tem muita parte da Bíblia que fala o sal, usa a palavra sal. Porque o sal é a coisa mais importante. Por isso que alguns alquimistas não comentam sobre ele. Porque o sal, é através do sal que o espírito dá o comando. Então, vou fazer um exemplo de como isso pode ser aplicado em tudo que você quiser. Por exemplo, se a gente olha para a aula, né? Na aula, a aula é mais teórica. E depois que você termina a aula, você vai lá e pratica a aula, né? A prática da aula é fora da aula. Mas se a gente quiser olhar as três substâncias dentro dessa nossa relação, perceba que eu estou ensinando e você está aprendendo. Então, a gente pode olhar nesse outro ponto de vista. Se você pensar que eu estou ensinando, eu estou sendo mais ativo. Eu estou aqui, falante. E você está aí, ouvinte. Concorda? Então, eu estou mais próton. Nessa minha postura de professor, o professor é o próton. O aluno é o elétron. Né? Eu sou o sulfuro, você é o mercúrio neste momento. Né? Só que tem uma hora, por exemplo, que a gente precisa, assim, fazer uma pausa, né? Imagina se eu falasse, sei lá, se eu falasse sem parar por 10 horas, você não ia dar conta, né? Então, por isso que a aula tem que ter um prazo
né, um prazo limitado, porque senão depois não dá conta de receber tudo isso. Então eu não posso dar e você só receber. Tem que ter um momento onde acontece uma pausa, um silêncio, uma troca. Por isso que é tipo assim, quem que dá o comando disso? É o nêutron. O nêutron que vai dizer, Stefano, agora respira, toma uma água. Fica em silêncio um pouquinho. Respira. Pronto, agora você pode voltar. Então, é o nêutron que dá esse espaço onde inclusive o nosso espírito, ele sabe quando é a hora de falar, quando é a hora de ouvir. Numa conversa, por exemplo, quando você conversa com alguém, aqui a gente não tem não é uma conversa, mas se você está conversando com um amigo e você fica 1 hora no telefone com seu amigo e você só fala e ele só ouve, no final da conversa, né, ele vai ficar contente só se você mandar um Pix para ele, né? Se você mandar um dinheiro, se você pagar a consulta para ele, né? Porque, tipo, normalmente quando a gente conversa com um amigo, a gente procura fazer o quê? Falar um pouquinho e depois ouvir ele, né? Para ter uma troca. Senão fica uma coisa, um monólogo, né? Não tem aquelas pessoas que fazem o monólogo. Entendeu? Então, tipo assim, e por isso que qualquer relação equilibrada, por exemplo, numa relação de casamento, eu posso me doar um pouco para minha parceira, para o meu parceiro de vida, né? Depois que eu me dou um pouco, eu tenho que olhar se ele retribui, né? Porque se eu dou e ele não retribui, não tem reciprocidade, e eu continuar doando, daqui a pouco a relação fica tóxica. Porque daí a pessoa sempre vai querer que eu sempre faça e ele não quer fazer nada. E aí se instala um problema, uma doença no casamento ou numa amizade, entende? Então, tudo isso é a regra do equilíbrio, tá bom? Isso acontece na fala, na teoria e prática, acontece em todos os chakras, acontece em vários níveis, em várias situações. É a regra das 3 substâncias da alquimia, ok? Só para fazer um exercício, né? O que seria o sal? O sal é a integração. Então, por exemplo, se eu inspira. Na hora que eu terminei de inspirar, alguma coisa diz, agora chega, agora inverte. Quem é que faz o movimento de dizer, agora não dá mais, agora você vai tirar o ar? É o sal. É o sal que diz quando é hora de inspirar, quando é hora de parar de inspirar e começar. Então, no sal tem um comando para saber a mudança de direção. É por isso que o sal é que pode dizer para você tudo. Ele pode te dar informação do propósito, do sentido. Você pode ser uma mulher solteira, um homem solteiro, e estar diante de um homem, uma mulher maravilhoso, lindo, bonito, simpático, mas o teu sal vai dizer assim, isso não é para mim. Eu posso ser solteiro, ter uma pessoa maravilhosa que qualquer um pode dizer assim, como você não quer namorar com essa pessoa? Mas não faz sentido para mim. Eu não estou sentindo conexão. É o sal que diz isso, né? É o sal do espírito. É por isso que o sal é a substância mais sagrada, porque é nele que vem o comando de quando é a hora de contrair, quando é a hora de expandir, ok? Como é que nós vamos aplicar isso? Porque entenda, esse conhecimento, nós temos na escola hoje em dia, nós temos 7 cursos atualmente, com 7 conteúdos. Eu procuro sempre trazer esse conteúdo é o único conteúdo que eu repito em todos os cursos. Por quê? Porque esse conteúdo tem que ser aplicado. Se eu fosse dar um curso de matemática, de engenharia, eu daria esse curso também, essa aula. Só que agora a gente tem que aplicar isso dentro do Código da Vida Plena. Como é que eu explico isso? Então eu vou te explicar melhor. Nós vamos agora abordar a questão de masculino e feminino. Então, como é que eu olho isso na visão da alquimia? O que é a energia masculina? Você acha que o masculino a energia masculina é mais contraída
porque assim, no comportamento humano, o que é o sulfuro também? No comportamento humano é ação, ação. E o mercúrio é o quê? É o pensamento. E o sal é o sentimento. Certo? Então fala para mim, perceba que o masculino é a energia da ação. Por isso que em qualquer cultura, o homem ele é considerado melhor para trabalho pesado, né? Ele resiste mais, porque faz parte da natureza dele, né? E a mulher, tendencialmente, ela é mais inteligente, nós sabemos disso, né? O QI das mulheres sempre assim, eu estou falando de estatística, não estou falando, pode ter um homem também inteligente, pode ter uma mulher muito prestativa, muito de ação, mas eu estou falando assim, na forma estatística. Estatisticamente, toda pessoa que nasce homem vai ter uma força sulfur mais forte porque nasceu homem. Depois ele pode desenvolver outras características, mas ele de base tem isso. Deu para entender esse conceito? Então, por exemplo, eu sou um homem, vou fazer um exemplo, né, só você entender. Eu sou um homem que eu me considero um homem bastante mercurial, é um termo da alquimia. Eu sou um homem mercurial, ok? O que significa aqui? Mesmo eu nasci homem, então eu nasci sulfur. Só que por causa das histórias da minha vida, das questões do meu espírito, eu sou um homem que deu ênfase a essa parte da inteligência. Agora, só para você entender o que eu estou querendo dizer. Se eu, com a minha experiência de vida, tudo que eu fiz na minha vida, eu tivesse nascido num corpo de uma mulher, com certeza eu estaria mais inteligente do que eu sou. Por quê? Porque de base eu teria mais capacidade intelectual por ser mulher. Só que teria menos capacidade de ação, porque não teria a base do homem, entendeu? Ficou claro essa questão? Então, tipo assim, é como se fosse assim, o sexo que a gente nasce nos traz uma substância de base. E depois, a partir daquela substância, a gente pode ir trabalhando e compensando e várias coisas, ok? Agora, só para você entender uma coisa. Quando um homem ele é muito sulfúrico, ele vai ficar muito sulfúrico. Entendeu? Sabe aquela figura do homem pedreiro, do homem que trabalha com a terra? Vocês estão entendendo? Aquele lá é bem masculino. E é claro que ele vai ter uma tendência mais protônica. Se você tem uma mulher muito mental, ela vai ser bem mental, porque ela já tem a de base, mas ela está dando ênfase àquilo, ok? E aí a gente vai agora entender melhor isso. Eu vou te mostrar como é que você pode se compreender com isso, tá bom? E o que fazer com isso, tá bom? Então vamos lá. Então aqui você tem, vou desenhar aqui, né? Essa aqui é a base da teoria, tá? Então aqui você tem as 3 substâncias, tá? Segundo a alquimia, só para você entender uma coisa importante. Segundo a alquimia, todos nós temos uma substância de base, porque é a substância do nascimento, nasceu homem, nasceu mulher, certo? Os homens, eles têm mais essa característica aqui, sulfúrica, de nascimento. A mulher, quem nasce mulher, tem mais característica ou do sal ou do mercúrio. Então, a mulher, ela tem muita força no sal e no mercúrio. O homem mais no sulfuro, estatisticamente falando. Agora, de acordo com as escolhas que vêm do espírito, isso não vem do DNA, isso é uma escolha do espírito. E de acordo com a experiência da infância, todos nós temos uma tendência a ativar mais uma substância. E essa substância, ela fica fixa a vida toda. É muito difícil você mudar isso. Porque é como se fosse uma característica, entendeu? Então, existem pessoas que têm uma substância mais sulfúrica. Então, existem homens e mulheres mais sulfúrico. Existem homens e mulheres mais salinos, homens e mulheres mais mercuriais, ok? Então, por exemplo, eu sou um homem mercurial. Então, não importa o que acontecer, eu sempre vou ser mercurial. E isso é um talento também. É mais ou menos, lembra um pouco o chakra dominante, né? Ok? Lembra um pouco
a ideia do chakra dominante. É como se fosse uma substância dominante, ficou claro? E ao longo da tua experiência com a escola de alquimia, nossa escola, você vai entendendo melhor isso e a um certo ponto você vai ter clareza qual é a tua substância, ok? Uma só coisa que eu quero que você saiba que uma coisa fácil de saber é que mesmo que você seja sulfúrico, salino, mercurial, você tem uma substância de base mais forte por ser homem e mulher, ok? Mas a substância mais forte não vem do sexo, ela vem do que você escolheu para essa vida, ok? E aí a gente vai entendendo, pode ser que você tenha insight sobre isso, ok? Mas é como se fosse assim, por exemplo, vou fazer só para você entender o que eu estou falando, exemplo prático, por exemplo. Eu vim para a Terra para ser professor, eu vim para a Terra para ensinar. Então, se eu não fosse uma pessoa mercurial, como é que eu poderia ensinar? Entende? Então, tipo, posso ser um ótimo professor, mas se você me pede para fazer, Stefano é uma pessoa maravilhosa, eu confio demais no Stefano. Eu vou contratar o Stefano para construir a minha casa. Eu quero construir uma casa e ele de confiança. Imaginamos que eu, sei lá, pego um ano sabático e eu não vou trabalhar de professor. Não me contrate para fazer sua casa, porque eu sou péssimo para isso, entendeu? Eu não sou sulfúrico. Deu para entender? Deu para entender isso que eu estou querendo dizer? Então, tipo assim, eu não sou bom para construir uma casa, né? Mas eu posso ser mais bom para essas energias mais superiores, porque é o que eu domino mais, ok? Muito bem, certo? Como também tem pessoas que vai se dar muito bem na parte de construir uma casa, mas não vai se dar bem para dar aula. Vai ser mais difícil para dar aula, ok? Ou para ficar, tipo assim, a pessoa pode dar uma aula, mas tipo, você percebe que quando eu dou aula com gosto. Tipo, você vê que eu não tenho preguiça da aula, né? Agora, se você me coloca para construir uma casa, eu trabalho bem 1 hora. Quando passou 1 hora, já me dá preguiça. Eu falei, não dá para conversar um pouquinho? Entendeu? Então, tipo assim, eu já vi professores que são mais sulfúricos. Eles não conseguem dar aula longa. Eles terminou 1 hora de aula, já querem sair da aula. Não conseguem ficar muito tempo. Porque não é a substância de fábrica. Deu para entender? Não é o que eles manjam bem. Não tem abundância nessa substância, ok? Muito bem. Então, só para te passar esse conteúdo importante. E essa substância, então, por exemplo, aí você tem isso. Aí depois você tem aqui os 4 elementos, né? Então, aqui se constrói a famosa árvore da vida. Então, você tem aqui os 4 elementos. Então, você tem as 3 substâncias e os 4 elementos. Ok? As 3 substâncias. Agora eu desenhei assim, desse jeito, não parece, mas isso aqui é a mesma coisa da árvore de Davi, né? Entendeu? Da árvore não, da estrela de Davi, né? Então se eu pego, por exemplo, depois eu mostro para você, se você desenhar aqui, isso aqui é um triângulo e esse aqui é um triângulo. É a estrela de Davi, do judaísmo, né? Que vem da alquimia também, porque todas as religiões vêm da alquimia. O judaísmo vem de onde? Da alquimia. Todas as ciências, todas as religiões vêm da alquimia. Então, por isso que essa teoria vem de tudo. Agora, vamos lá. O que são os 4 elementos? Nesse gráfico, é desse jeito aqui. O fogo está aqui, a terra está aqui, a água está aqui e o ar está aqui. Então, só para você entender, né? Todo homem, por nascer homem, ele vai ter mais fogo e mais terra de natureza. Por isso que, por exemplo, vou fazer um exemplo, né? O que é fogo e terra? Fogo e terra, o fogo, por exemplo, fogo e terra é a capacidade de agir, de combate. Por exemplo, eu não tenho muito treino. Se você pegar um homem que não tem muito treino de combate e pegar uma mulher que não tem treino de combate, que não fizeram academia, nada, não fizeram esporte, nada, o homem, ele vai ter mais força do que a mulher. Se comparar a mesma altura, o mesmo peso, sem academia. Claro que se a mulher treinar, ela pode ganhar do homem, mas eu estou falando assim, que o homem, por exemplo, você pode ver na academia, as mulheres têm mais dificuldade de conseguir resultado na academia
comparado com os homens. Por quê? Porque a academia tem a ver com isso, fazer academia, criar músculo, né? Tem a ver com sulfuro, né? Essa energia da ação. E por isso que a mulher vai ser ótimo fazer academia, mas ela não vai ter tanto resultado quanto o homem, por causa dos hormônios que o homem tem, e a gente já vai chegar lá. Já vai explicar essa parte dos hormônios também. Porque o médico vai falar, sim, porque o homem tem mais testosterona, certo? Eu vou te explicar onde que isso está, onde isso se explica, tá? Então, eu tô falando que o homem tem mais fogo e terra, a mulher tem mais água e ar. Por quê? Isso aqui é como se fosse a energia, o Mercúrio é a Lua e o sulfuro é o Sol, ok? Então a gente pode considerar que o sulfuro é a energia mais positiva. Por isso que o Sol é teu pai, a Lua é tua mãe. O Sol é teu pai, a Lua é tua mãe e você é o filho, né? Certo? O dia e a noite, perceba, né? O dia e a noite. Agora, no momento que eu estou gravando a aula, já é noite aqui onde eu estou gravando. Então, já estamos no momento do dia, da noite. A noite é representada como uma energia mais feminina. Vou fazer um exemplo. Por isso que tem gente que tem muito homem, e mulheres também, que estão muito agitados. Não, eu tenho que trabalhar. Dormir é perda de tempo. Não tem gente que fala assim? Você já viu pessoas falando que eles não gostam de dormir cedo porque eles querem trabalhar à noite, que de noite é melhor trabalhar, e a pessoa gosta de dormir 2 da manhã. E ela fica aí, tipo, invadindo horários da noite porque a pessoa quer fazer coisa, ela quer ver filme, ela quer fazer um monte de coisa. Então, o que acontece? Qual é a hora de fazer, o ideal? A hora de fazer é quando o sol está acordado. Quando o sol está acordado, é a hora de você estar acordado, de você fazer. Agora, quando o sol se deita, é a hora de relaxar, é a hora de acalmar, para poder descansar. Então, perceba que toda vez que um homem ou uma mulher, que seja, invadem com atividades diurnas à noite, em geral, isso não é um bom hábito. Você pode fazer de vez em quando, mas não é um bom hábito, né? Por quê? Porque você está invadindo a noite com uma atividade que é do dia. Faz sentido? E aí, é claro, a pessoa vai se acostumando com isso, ela vai alterando o biorritmo, a pessoa vai alterar o biorritmo e daqui a pouco ela vai dizer, não, meu pai é assim, meu pai fala, não, eu só vou dormir 2 da manhã, eu acordo 11 horas, é o meu biorritmo, eu sou assim, me fizeram assim, meu nome é Gabriela. Meu pai chama-se Gabriela porque ele não muda. Ele é assim, ele acredita nisso, ele diz que é assim, sempre foi assim para ele, né? Mas isso na verdade é o quê? É um corpo que está totalmente desincronizado, desacostumado. E é por isso que também ele vive doente, né? Ele vive cheio de problema, de miasma. Por quê? Quanto mais você está fora do biorritmo, do ritmo circadiano, dos ritmos da natureza, mais tendencialmente você fica doente, você acumula energia negativa, porque você não tem a natureza como sua aliada, entende? Por isso que pessoas mais saudáveis acordam cedo e dormem cedo, né? Não se passa de 11 meia-noite, você vai ter que dormir cedo. O sono é muito importante, a gente vai falar sobre isso, certo? Então, essa aqui é uma base para você compreender o processo, né, disso. E uma coisa importante, só para você entender, quando essa figura é essa figura aqui, ó, tá vendo? Que é a figura da estrela de Davi, ok? Ou do hexágono também, se você quiser, ó, o hexágono também, a molécula, né? Toda molécula tem essa forma, né? Quando você pega o cristal da água, né? O floco de neve está assim, né? Na natureza é uma geometria sagrada da natureza, né? Isso está na natureza, né? E isso é a árvore da vida. O nome disso é a árvore da vida. As abelhas, né? A comer da abelha assim também, ok? Agora, uma coisa legal de você anotar, para você se considerar um bom iniciante, começar bem o seu caminho na alquimia,
é você lembrar sempre que o fogo está aqui, a terra está aqui, entendeu? Então, tipo assim, é como se fosse o meu corpo. Isso aqui é o meu corpo, representa o meu corpo. E essa árvore da vida somos nós. O que é o Mercúrio? O Mercúrio é a cabeça. A cabeça é o Mercúrio. O que é o Sal? É o tronco. Essa parte aqui do tronco. O que é o Sulfuro? O sulfuro é o intestino. Essa parte aqui do intestino, né? Agora, os 4 artos são os 4 elementos. Fogo, terra, fogo, perna direita. Toca aí na perna direita, só para fixar o conhecimento. Perna direita, fogo. Perna esquerda, terra. Braço direito, água. Braço esquerdo, ar. Só para você lembrar, entendeu? São os 4 elementos e as 3 substâncias, ok? Ficou claro? Perfeito. Isso é a base de tudo, ok? Então, você, por exemplo, você pode observar, independentemente que você é homem ou mulher, se você é muito fogo, é legal você observar isso. Será que você é muito fogo? Será que você é muito terra? Será que você é muito água? Será que você é muito ar? Então vamos fazer um exercício. Por exemplo, o que é uma pessoa que tem muito fogo? Uma pessoa que tem muito fogo é uma pessoa que ela é uma pessoa mais dominante. É uma pessoa que tende, assim, numa conversa, tende a se impor com mais facilidade, tende a ser muito dominante, a dominar as situações, a controlar as situações, a querer mandar mais, né? O dominante é a pessoa que ela tem mais energia, né? Se tiver que ativar o guerreiro, né? Se tiver que ativar o guerreiro, ela ativa com mais facilidade. Isso aqui é uma característica de uma pessoa que tem mais dominância, que tem mais fogo, ok? Isso é muito bom, assim, para quando a gente precisa, por exemplo, abrir uma empresa, tem que ter um dominante, né? Se você é um dominante e você tem muitos colaboradores, funcionários, você controla bem todo mundo, você domina, né? Você tem uma energia de domínio, você tem uma energia ali de fogo, certo? Aí depois tem uma energia de terra. O que é terra? Terra é uma coisa mais analítica, é tudo organizado, disciplinado, entende? Tipo, é uma coisa, por exemplo, quem que tem que ter terra? Quem trabalha com contabilidade, né? Se você é contador e você não tem terra, e você não é organizado, você é um péssimo contador, né? Concorda? Então, se você trabalha com financeiro, você precisa ser organizado. Você precisa ter esse elemento terra. Você tem que organizar as coisas, você tem que... Tá tudo bonitinho, no quadradinho, né? Isso aqui é uma terra. Uma pessoa que trabalha com banco. Banco é terra, né? Quem trabalha com banco é elemento terra. São atividades repetitivas. Porque o contador tá ali, ó, numa atividade repetitiva, né? Depois, quem é água? A água é muita emoção. Então a pessoa chora. Chora. É muito tipo assim, muita água, você chora muito, com facilidade, toda hora você chora. É muito fácil chorar. Por quê? Porque a água é muito presente, então você sente muito, né? Ai, estou sentindo você. Ai, como é que você tá? Estou preocupada. Você sente muito o outro, você carrega o mundo nas costas às vezes, porque você sempre se preocupa mais com o outro, né? De repente você tem gente, né, que quase não entrou na mentoria, quase não entrou no curso, né? Porque, tipo assim, lembrou de um amigo que poderia precisar, queria pagar o curso para outra pessoa, porque era melhor outra pessoa do que eu, porque a pessoa foca tanto no outro que esquece de si, entendeu? Uma vez eu me lembro de uma minha cliente de terapia, que era uma mãe, e ela era toda inchada assim, ela não era, então o excesso de peso era porque era muito inchado o corpo, né? E ela chegou no meu consultório, pagou a consulta e falou assim, eu não vim aqui para me tratar, eu vim aqui para falar do meu filho, do meu marido, entendeu? Que eles precisam de tratamento, e eu quero falar deles, porque eu estou muito preocupada. Eu falei, não estou acreditando, mas o seu filho e o seu marido querem fazer tratamento? Eu não sei, mas eu preciso falar deles. Eles estão me preocupando demais. E eu falei, mas, né? Então, essa pessoa, ela é ótima para cuidar,
mas tem que tomar cuidado também, né? Tem que tomar cuidado com ela mesmo primeiro, né? Por isso que nos aviões, quando você pega um avião, eles falam assim, se acontecer uma emergência, as máscaras de oxigênio se abrirão automaticamente. Se você tem um filho, antes de colocar a máscara no seu filho, coloque em você. Porque às vezes, falta oxigênio, você não ajuda nem você, nem o filho. Então você quer salvar o seu filho e você não salva ninguém. Porque se você primeiro não salva você, não tem como salvar o outro, né? Então muitas vezes o excesso de água faz com que a gente deposita toda a nossa energia no outro e não na gente, ok? Então o excesso de fogo faz com que a pessoa fica muito irritada às vezes, muito agitada. O excesso de terra, a pessoa fica muito presa à matéria, muito apegada à matéria, apegada aos processos, não gosta de mudança. O excesso de água faz com que a pessoa exagere nessa empatia e perde de vista o objetivo. E o excesso de ar é a pessoa que fala demais. A pessoa que fala, pensa, assim, fala, mas aí não chega a nenhum lugar nenhum, só fica pensando. Tudo ela entende, né? É um monte de ideias e aí se perde nas ideias, né? Se perde nas falas, nos pensamentos. Se a pessoa souber direcionar isso, pode ser um bom professor. Eu sempre tive um certo excesso de ar, mas eu só consegui me tornar um bom professor quando eu tive controle desse elemento. Então, todos nós temos um elemento que tendencialmente ele vem com mais força. Só que a gente tem que tomar cuidado para controlar, né? Então, só quero fazer uma reflexão. Se você é mulher e você acha que você tem muita água e muito ar, um pouco mais de cuidado, porque você de natureza já tem muito água e ar. Então, se você tiver excesso de água e de ar, você pode passar do ponto. Se você é um homem e você tem muito fogo e terra, também você pode passar do ponto, porque você já tem de natureza isso. Ok? Combinado? Muito bom. Então, só um aviso para vocês, às vezes, sabe, tipo assim, porque às vezes a gente tem aquela ideia, né, que porque ser empático é ótimo. Não, depende do nível, né? Então, cuidado, porque lembra o seguinte, nós precisamos dos 4 elementos. Então, o foco sempre é deixar com que a nossa vida, a gente possa acessar os 4 elementos. Não pode se você vier a faltar um desses elementos, você começa a atrapalhar muito a dinâmica dos chakras. Então, eu já peguei algum caso de algum colaborador até que trabalhava comigo, que quando fui fazer uma avaliação dos 4 elementos, a pessoa tinha o fogo quase zerado. Então, a pessoa, qualquer coisa que eu dissesse assim, vamos trabalhar tal chakra, essa pessoa não conseguia mudar nada, porque os 4 elementos estavam totalmente em desequilíbrio. Então, um desequilíbrio nos 4 elementos trava tudo. Não adianta você querer saber da astrologia, né? O que tem mais, gente, o que tem mais nos cursos de astrologia na internet, quando você vai pegar lá uma astróloga famosa que deu um curso para 500 pessoas de astrologia. Se você for avaliar, a maioria das pessoas que compraram curso de astrologia tem excesso de ar e não vão conseguir fazer nada com aquilo. Por quê? Porque aquele conhecimento pode ter ser útil, mas a pessoa tem tanto ar que ela se perde no ar. Ela não vai conseguir se tornar uma astróloga de sucesso, porque ela está muito perdida no ar. Agora, a astróloga em si, de repente, ela conseguiu ter domínio, mas os alunos, tem algum aluno ali perdido, porque exagera no ar e ninguém avisa. Ninguém avisa nada, né? Então, por isso que eu acho muito importante, antes de qualquer conhecimento astrológico, a gente aterrar bem e compreender essa dinâmica, porque isso é a base até para você poder entender melhor as coisas, ok? Muito bem. Então, essa é a base de tudo, tá? E agora, só para completar essa informação, existe um problema que quando uma pessoa ela fica com um excesso de um elemento durante muitos anos, por exemplo, você é muito fogo por 30 anos, é muito terra por 30 anos, é muito água por 30 anos, muito ar por 30 anos. Você pode viciar esse comportamento. Então, quando você tem um excesso de ar, né? Um excesso de ar.
Uma vez, por exemplo, me lembro que recentemente, um ano atrás, eu fiz uma conversa com alguns influenciadores e teve uma influenciadora que conversou comigo porque queria me ajudar a divulgar os 7 prisões. Nossa, ela era muito prolixa. Ela não conseguia ter uma conversa comigo normal. Ela começava a falar de umas coisas, mandava uns áudios longos, mas assim, sem nexo. Muita fala sem nexo. Então, é a pessoa que tem um vício de ar. Por quê? Isso aqui, a pessoa era jovem, mas ela tem um vício de ar. Então, é muito comum, ainda mais quando a gente envelhece, a gente fixar-se num elemento só. Então, por isso, o cuidado de não se viciar. E assim, sobre isso, esse vício comportamental dos elementos, só para você saber disso, o nome disso é tártaro. A gente fala, é como o dente. Quando você cria o tártaro no dente, o que é isso? É uma sujeira que virou um sedimento, virou um negócio duro. Então, às vezes, quando você fica muito tempo com um defeito comportamental, o nosso corpo, ele vicia. Então, o teu corpo começa, é como se por muito tempo eu caminhei errado, daqui a pouco a minha articulação vicia, entendeu? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente exagera por muito tempo, isso pode se tornar um vício comportamental, isso é um tártaro. Isso pode atrapalhar a nossa longevidade, né? Eu não vou aprofundar no tártaro agora, mas só para você já fazer um nexo, que o excesso do elemento, por muito tempo, provoca um tártaro. Isso explica vários distúrbios mais complexos de algumas pessoas que podem ter desvio de comportamento, entendeu? Isso, por exemplo, explica muito desvio de comportamento sexual, né? Isso é fácil de explicar, né? Sabe você concorda que tem uns vícios sexuais muito loucos? Que, tipo, quem não tem esses vícios sexuais, acho que a maioria da gente não tem vício sexual aqui, né? Eu acredito que não. Pode ter alguma exceção aqui, mas a maioria não tem. Você concorda que para gente que é mais normal, quando você pensa nesses desvios de comportamento, você fala, mas por que a pessoa está querendo isso? Não faz sentido, né? Isso não é interessante. Eu tenho uma fantasia normal, eu quero namorar com meu parceiro, fazer amor. Por que essa pessoa está querendo uma coisa tão louca assim, tão absurda? Porque criou um tártaro. No caso do elemento fogo. Todos os tártaros de fogo geram problemas sexuais, por exemplo, né? Aí de terra gera problemas na questão do dinheiro. A pessoa fica muito doida no dinheiro, né? Na água vira uma pessoa que exagera nesses comportamentos de ajudar. E no ar a pessoa vai ficar louca, né? Entendeu? Ficou claro, gente? Ficou claro? Só para vocês entenderem. E é claro que uma pessoa dessa vai ter mais dificuldade de ser longeva, porque é como uma máquina desalinhada. Entendeu? Combinado? Muito legal, né? E tem um conteúdo que a gente aprofunda num outro curso chamado um conteúdo da longevidade. Nesse conteúdo a gente fala mais sobre os tártaros. Mas é só para a gente falar sobre isso, porque você tem a clareza que existe isso, né? Legal. Muito bom. Então, na próxima aula, você vai entender como os elementos se conectam com os chakras e como funciona essa dinâmica, ok? Então, até a próxima aula, no próximo bloco de aula, a gente vai falar da anatomia dos chakras. Até a próxima aula.